Estão vendo minha tela e me ouvindo bem? Estamos vendo e ouvindo bem, sim. Tá bom, É, obrigado. agora essa tela está carregando. É só para mim? Não, agora foi. Tá. Tá, eu me chamo Patrick, eu sou estudante de mestrado no grupo da Bárbara desde o começo de 2023, então estou aí nos últimos meses de mestrado. Hoje eu vou falar sobre esse trabalho com o Naim, o Danilo e a Bárbara, que é contextualidade como assinatura de não classicalidade num sistema quântico em que tem gravitação. Então, eu dividi minha apresentação nas três partes. A primeira delas é mais uma motivação, para dizer por que é interessante considerar contextualidade em experimentos de gravitação quântica a baixas energias. A parte 2 é falar um pouco melhor o que é contextualidade, caso alguém não tenha visto isso nunca. E depois, em terceiro, eu vou falar sobre qual é o modelo automecânico que a gente considera para exibir essa contextualidade, e falar um pouco dos resultados parciais que a gente tem, começando pela parte 1. Tá, então eu vou falar um pouco desse paradigma de tipo, você poder falar alguma coisa a respeito da natureza quântica do campo gravitacional olhando para o emaranhamento. Então, tem esses dois artigos que foram publicados independentemente em 2017, um pelo Bowles e Amigos, o outro pela Chiara Marletto e pelo Vlatko Vedral. E o argumento deles é que se a gravidade é um campo clássico, então ela não pode gerar emaranhamento, porque operações clássicas e comunicação clássica e operações locais não podem gerar emaranhamento, que é tipo umas regras fundamentais da informação quântica. E aí eles propõem um tipo de experimento que assim, você gera duas superposições de dois corpos mesoscópicos, então eles têm massinhas muito menores do que um grão de areia, mas muito maiores do que um átomo. Você cria algum tipo de mecanismo muito bem protegido do ambiente, de ruídos, para que você possa, de fato, gerar essa superposição e você deixa eles interagirem exclusivamente pelo campo gravitacional. Essa interação dura um tempo T e no fim dessa interação você usa alguma witness para poder ver de fato se tem emaranhamento aí ou não. É, Tá, só que aí existem alguns, tipo, depois que eles publicaram esses artigos, muitas pessoas tiveram muitas opiniões diferentes e algumas delas foram opiniões um tanto contrárias sobre essa ideia de que toda essa história se resume a LOCC não poder gerar emaranhamento. Aqui eu vou dar alguns exemplos não exaustivos, de alguns artigos que em particular eu gosto. Um deles é esse, que as leis de Newton, as leis de gravitação clássica podem mimetizar uma quantidade de emaranhamento que é parecida com a quantidade que um campo gravitacional quântico geraria. Então, eles têm alguns resultados numéricos que mostram isso. A segunda, esse artigo que saiu uma semana atrás, e eu achei ele um excelente exemplo dessa ideia de que toda essa discussão evade um pouco o paradigma de LOCC, que é tipo assim, se você tem um modelo de gravitação semiclássica, isso é, um modelo em que o conteúdo de matéria é quantizado, mas a parte gravitacional é clássica, você consegue realizar, tipo, você consegue pegar estados coerentes, você tem uma Alice, ela tem um estado coerente, você tem um Bob, ele também tem um estado coerente, e por meio do campo gravitacional clássico, você consegue fazer um swapping desses estados. É conhecido que esse swapping é um mapa que não é pelo OCC. Então, esse é um bom exemplo do porquê que fazer essa associação direta de gravidade clássica apenas pode fazer mapas LOCC. E esse terceiro aqui, que eu acho que é o que mais emblemático, em que esses dois autores mostram essencialmente que você pode ter um campo gravitacional clássico, que é, digamos assim, entre aspas, controlado por um sistema quântico, e ainda assim ver emaranhamento. Em particular, esse é um dos artigos que fala que tipo, você precisaria ter alguma assinatura de não classicalidade mais forte do que o emaranhamento para você poder falar alguma coisa a respeito da natureza quântica do campo gravitacional. E eles dão como sugestão a violação de desigualdade de Bell. Então, eu vou falar um pouco sobre o que é não localidade de Bell. E, bom, a ideia é a seguinte: você tem um sistema multipartite, você tem aqui eu estou representando um sistema bipartite, você tem uma Alice e uma Bob, e eles compartilham um estado emaranhado, eles podem fazer operações sobre esse estado emaranhado, e eles têm as respectivas saídas deles, e com isso eles conseguem construir probabilidades conjuntas desses eventos de medições,
E se eles conseguem explicar essas correlações que eles têm usando modelos de variáveis latentes, então a gente diz que essas correlações são locais, elas vivem desse conjunto que a gente representa como um politopo. Ele é convexo, ele é finitamente tirado, então a gente chama de politopo. E a gente representa ele assim com pontinhos. Agora, se você tem acesso a medições que são incompatíveis, isso junto com o emaranhamento, você consegue conseguir correlações que não são explicáveis por meio de teorias de variáveis latentes e que formam o que a gente chama de conjunto quântico. E você necessariamente precisa dessas duas condições para você ter correlações quânticas que não são locais, emaranhamento e medições incompatíveis. E você pode usar a desigualdade de Bell para você, tipo, a desigualdade de Bell são essencialmente combinações lineares dessas probabilidades dos eventos de medição, e elas vivem na faceta do politopo local, e você pode usar elas para ver se você tem, de fato, uma correlação que vive no conjunto quântico ou no politopo local. Agora, se você quiser levar muito a sério essa ideia de não localidade de Bell, existem alguns tipos de loopholes que você precisa meio que superar. Um deles é o de livre-arbítrio, que as pessoas normalmente jogam para debaixo do tapete. O outro é de detecção, então você precisa ter detectores muito caros e muito bons. E o loophole de localidade. Então, essencialmente, você precisa garantir que os seus laboratórios são, de fato, space-like para assegurar que não existe nenhuma correlação acontecendo entre eles dois. E aqui eu coloquei um exemplo de, bom, lá em 2015 tiveram 3 grupos que independentemente publicaram essa ideia de fazer um experimento que seja tanto loophole-free de localidade quanto de detecção. A primeira vez que foi feito só o de localidade foi pelo Alan Aspect lá, sei lá, no século passado, em algum momento. E aqui eu coloquei uma foto de um dos artigos de um dos 3 grupos da Holanda, em que eles fizeram esse experimento e eles explicitamente colocam qual que é a separação espacial entre os laboratórios que eles tinham. Só que existe uma diferença muito clara, conceitual, quando a gente olha para esses dois tipos de formalismo, no sentido de que, quando a gente tem os cenários, ideia necessariamente de laboratórios separados que medem as correlações entre eles. Porém, quando a gente olha para experimentos que tentam falar alguma coisa sobre o campo gravitacional a baixas energias, todos eles dependem de uma separação espacial muito pequena. Esse daqui é um exemplo, ele não é exatamente um experimento para emaranhamento, mas ele mostra que, bom, como o campo gravitacional tem um acoplamento muito, muito, muito fraquinho, você sempre precisa que as suas partículas estejam, tipo, no mínimo, com uma distância de micrômetros, mas se você quiser ver algum tipo de emaranhamento, a escala vai de nanômetro até micrômetro. Então, uma figura que talvez represente melhor isso aqui não encaixa exatamente com o cenário de Bell, mas sim com o cenário de contextualidade. Isso me motiva um pouco para falar sobre o que é contextualidade e por que essa assinatura de não classicalidade é interessante para a gente colocar um experimento de gravitação baixa de energias. Alguém tem alguma pergunta? Tá. Então, a gente começa falando de contextualidade, definindo um cenário de compatibilidade que é formado por essa tripla entre um conjunto de variáveis aleatórias, que a gente interpreta como sendo o nosso conjunto de medições, a gente tem as saídas dessas medições, e a gente tem essas relações de compatibilidade, que essencialmente satisfazem essas duas condições. Uma é essa que eu gosto de interpretar como um tipo de completeza, então a gente não pode ter nenhuma medição sobrando para fora do nosso cenário, e essa outra aqui que essencialmente diz que bom, se eu tiver um contexto dentro, se eu tiver um subconjunto de um contexto, isso também é um contexto, mas em geral, se eu falar de um contexto, eu gostaria que vocês pensassem que estou pensando num contexto maximal. Isso é um conjunto que tem uma máxima cardinalidade, assim. Então, a gente pode falar de probabilidades conjuntas nesse cenário. Então, se a gente pega um contexto específico e a gente olha para todas as medições que você pode fazer dentro desse contexto, a gente, se você realizar todas essas medições, você consegue essa lista de outcomes que vive nesse produto cartesiano, e com isso você consegue definir o que a gente chama de um behavior, que se assemelha à ideia de behavior que a gente tem em Bell, aquele vetorzinho em que cada entrada é um número real, que é uma probabilidade de cada evento de medição do cenário. Aqui, a gente olha para todas as possíveis saídas que a gente tem num determinado contexto e a gente exige normalização, porque a gente gosta de coisas normalizadas. Uma condição que a gente normalmente assume sobre behaviors é non-disturbance. Agora, isso aqui é meio confuso,
Mas, essencialmente, o que está acontecendo do lado esquerdo e do lado direito são marginalizações. Quando a gente pensa em marginalização, em termos de probabilidades, quando a gente marginaliza sobre algo, a gente está meio que ignorando esse algo. Então, se a gente olhar aqui o que a gente tem, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Eu pensei em colocar esse exemplo aqui porque eu acho que isso deixa mais claro o que acontece tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Você pode imaginar que a gente tem dois contextos diferentes. Um deles envolve o operador de posição e um conjunto de medições Z, todas elas compatíveis com a posição e compatíveis entre si, por isso elas estão dentro de um mesmo contexto. E a mesma coisa num segundo contexto, em que é praticamente a mesma coisa, só que aqui é momento. Posição e momento não estão no mesmo contexto, porque eles canonicamente não comutam. Agora, quando a gente olha para esse tipo de exemplo aqui, o que a gente está fazendo é marginalizar sobre as medições que não estão nessa intersecção. Então, quem não está nessa intersecção é a posição e o momento. Então, a gente está marginalizando sobre os outcomes que a gente tem desse cara aqui e desse cara aqui. Isso faz muito sentido, porque se você pensar nessa noção de non-disturbance, né, se você pensa num cenário clássico em que tudo comuta, quando você mede um sistema, você essencialmente está interagindo com esse sistema. É, uma teoria em que tudo comuta é uma teoria em que, tipo, você fazer uma medição antes da outra não vai mudar o resultado que você, sei lá, você fazer uma medição A antes de uma medição B, isso não vai mudar o resultado que você teria fazendo B antes de A. E essencialmente, são essas probabilidades que a gente está computando, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, mas a gente indexa com letras diferentes, porque a gente está dizendo que a gente poderia começar tanto marginalizando sobre a posição e depois sobre o momento, ou primeiro sobre o momento e depois sobre a posição. A nossa noção de classicalidade aparece com os behaviors que a gente chama de não contextuais. Então, nesse cenário em que tudo comuta, em princípio, você pode olhar para um contexto maximal que pega todas as possíveis medições que tem do seu cenário. Então, a cardinalidade desse contexto é igual à cardinalidade de x. E aí você consegue definir essa distribuição de probabilidades conjuntas, que é uma distribuição de probabilidades global de todo o seu cenário. Em princípio, se você tem essa distribuição global, você sempre pode conseguir a distribuição de qualquer outro contexto, fazendo marginalizações sobre essa distribuição de probabilidades global. Agora, como é que isso daqui se conecta com não localidade de Bell? A ideia é que se você tem lá o seu conjunto de medições global, você sempre pode separar ele em termos de N outros subconjuntos, e esse N meio que corresponde ao nosso conjunto de partes. Se fossem dois, seriam tipo ali simbólico. E aí, os nossos contextos são caras em que a gente tem uma medição, precisamente uma medição, para cada parte que a gente tem nesse cenário. E aí, na nossa noção de contextualidade, non-disturbance equivale à não localidade de Bell, que a gente chama de no signal. Isso é aquela questão de a gente não poder... eventos que acontecem no laboratório de Alice não podem influenciar no laboratório de Bob e vice-versa. A nossa noção de não contextualidade corresponde à noção de localidade e a noção de contextualidade se reduz à não localidade. Então, a nomenclatura ela parece um pouco muitos nãos, não sei o que lá, e aí parece ficar um pouco confuso, mas ela é construída de um jeito que, no fim, faz sentido. Na não localidade de Bell, como eu tinha dito antes, a gente tem as igualdades de Bell, que vivem na faceta do politopo local, e se você consegue explicar suas probabilidades usando teorias de variáveis latentes, fácil. E se você usa teoria quântica, se você tem estados emaranhados e medições compatíveis, então você consegue violar essa desigualdade. A gente também tem um objeto análogo de contextualidade, que são as desigualdades de não contextualidade. Então, quando você consegue explicar suas correlações por teorias de variáveis ocultas não contextual, você também tem uma majoração por esse alvo, e se você tem behaviors contextuais, você consegue violar essas desigualdades. Então, eu vou falar um pouco sobre qual é o modelo optomecânico que a gente considera e como é que a gente usa a desigualdade de não contextualidade para quantificar alguma coisa aqui. E a ideia é, tipo assim, tem esse cara chamado Sidney Coleman, ele é famosinho em teoria quântica de campos, e ele falou essa parada de que a carreira de um jovem físico meio que se reduz a estudar osciladores harmônicos em diferentes graus de dificuldade. Isso é claramente falso se a gente pensa em fundamentos, mas é muito verdade se a gente pensa em termos de optomecânica.
Optomecânica, essencialmente, você quer acoplar modos mecânicos, que são modo mecânico um nome chique para oscilador harmônico. Então, a gente tem esse oscilador harmônico, que tem a interpretação de não ser exatamente, tipo, isso aqui não são partículas precisamente quânticas, mas sim partículas mesoscópicas, e a gente está querendo analisar a nossa desigualdade de não contextualidade olhando para dois modos mecânicos que interagem gravitacionalmente. Então, o mediador dessa interação aqui é o graviton, então os A1s são os operadores de aniquilação do modo da esquerda, os A2 são os operadores de aniquilação do modo mecânico da direita. E se você faz lá direitinho a quantização do campo gravitacional, supondo a aproximação de linearização, esses Hs caligráficos representam o operador de aniquilação do campo gravitacional. Isso aqui é calculado integrando sobre todos os possíveis momentos da sua teoria. E esses Alephs eles indexam as possíveis polarizações que você pode ter do mediador gravitacional. Essas polarizações são completamente análogas a que a gente tem de eletromagnetismo, em que a polarização do campo pode ser horizontal e vertical, por exemplo. Só que aqui a intuição um pouquinho mais difícil, porque ao invés de a gente ter um bóson de spin 1, o bóson agora tem spin 2. E é claro que a interação que isso daqui introduz é essencialmente o potencial newtoniano, né? Pelo menos em primeira ordem. Então, é uma interação que depende das massas das duas partículas, é proporcional à massa das duas partículas, inversamente proporcional à distância delas duas. Se você procede com primeira quantização, você consegue reescrever essa interação deste tipo aqui, que tem uma cara bastante legal, se essa aba descer. Obrigado. Tem uma cara bastante legal, uma vez que você aplica a Rotating Wave Approximation, porque esses bilineares aqui são precisamente os bilineares que conservam o número de quantas que a gente tem do lado esquerdo e do lado direito. Então, não tem dissipação de energia acontecendo por esse canal aqui. A gente também introduz o efeito de decoerência usando sistemas abertos. Então, essencialmente, a gente vai ter uma equação de Lindblad, falar de decoerência. E se a gente olhasse, pelo menos para... Se a gente dá um estado inicial em que o oscilador da esquerda começa no primeiro estado excitado e o oscilador da direita começa no estado fundamental, o que acontece é que a gente vai ter uma dinâmica de tipo a gente vai ter em geral, uma representação de interação, o estado é uma superposição, um emaranhamento entre esse cara em que o primeiro está no estado excitado e o segundo está no estado fundamental, e a situação contrária, em que o segundo está no estado fundamental e desculpa, o primeiro está no estado fundamental e o Posso fazer segundo... a pergunta? Claro. No caso do Hamiltoniano que você usou, você pode voltar, por favor. Esse V, você aplicou... O que você está fazendo é basicamente você pega o potencial newtoniano, expande, aproximação de dipolo, certo? Sim. E aí você aplica rotating wave no Hamiltoniano. O que vai acontecer aqui é que vai sair um termo do tipo x1, x2. Se você pensar em primeira quantização, vai sair todos os bilineares possíveis, tipo A1, A2, A1 da H2, A1, A2 da H e A1 da H2 da H. Só que o primeiro e o último essa parte é ok. O que eu estou em dúvida é na aproximação rotating wave. Como é que você garante que rotating wave ela vai ser uma boa aproximação nesse contexto? Porque dos livros de sistemas quânticos abertos, esse é um exemplo similar a esse, é exatamente um contra-exemplo quando o rotating wave falha, osciladores acoplados, porque, no caso, quando você olha o sistema como um todo, as frequências de boras começam a ficar próximas umas das outras, então, o que vai contra o rotating wave. Então, nesse contexto, aí, como que você... Nesse contexto, dado que esse potencial V não diz respeito à parte aberta, eu consigo assegurar isso assumindo que a frequência desses dois osciladores é igual. E aí, se você fizer a matemática lá, você encontra que se as duas frequências são idênticas, de fato, você está ali num limite em que a Rotating Wave Approximation é boa. Porém, você tem razão, quando a gente introduz a dissipação, isso muda um pouco. E eu vou mostrar mais para frente o que muda. Ok. Tá, então, essencialmente, essa daqui é a dinâmica fechada. E, bom, por enquanto, os resultados que a gente tem
a expressão do valor esperado do operador da desigualdade não contextualidade, aqui representado ainda sem a dissipação do sistema aberto, e essencialmente o acoplamento gravitacional aqui entra nesse beta. Esse beta é esse cara aqui, Gm sobre ômega d cubo, e um dos resultados numéricos que a gente obtém é esse gráfico, em que o x representa o tempo, a gente escolhe essa escala de tempo de 1 segundo motivado pela literatura existente, porque as pessoas argumentam que 1 segundo é o tempo ideal para realizar esse experimento, e o eixo y é a violação da desigualdade de não contextualidade. Então a gente plota tanto as curvas com e sem Rotating Wave Approximation, as linhas cheias são com RWA, as linhas pontilhadas são sem, e a gente tem, em azul clarinho, a quantum bound, a cota de Zierelson da desigualdade de não contextualidade, e a bound clássica. Então, essa regiãozinha aqui seria uma das regiões em que você consegue detectar essa não classicalidade, que é mais forte que só o emaranhamento. E a gente usa valores de decoerência diferentes. Aí, é claro, aqui dá claramente para ver que quando você introduz acoplamentos diferentes, você consegue, tipo, a Rotating Wave Approximation, ela claramente subestima o valor dessa desigualdade. Isso só fica mais drástico se você aumenta a constante de acoplamento. Então, essencialmente, os conceitos importantes aqui são que a gente argumenta que fazer testes loop-hole-free de Bell nesse tipo de experimento é complicado. A gente argumenta que contextualidade é um bom framework para fazer isso. E a gente tem esses resultadinhos numéricos que a gente pretende expandir e comparar eles com a literatura existente, no sentido de, tipo, olhar quão mais difícil é ter não contextualidade do que ter apenas emaranhamento, que é o que a literatura sugeria anteriormente. É isso. Obrigado. Caso alguém tiver alguma pergunta ou dúvida ou sugestão ou comentário, fico à disposição. Alguma dúvida, Eu galera? tenho uma pergunta. Você poderia voltar no outro slide, por favor, o que você estava anteriormente? Primeiro, muito boa apresentação, muito clara, muito legal. Eu não entendi, tipo, você tem a desigualdade de não contextualidade, ela é violada nesse sistema, mas o que eu não entendi é a conexão disso com a interação gravitacional, porque, tipo, como que você argumenta que a violação da desigualdade de não contextualidade diz respeito à interação gravitacional? Porque pode ser que esteja violando a desigualdade de não contextualidade, apesar da interação gravitacional, ao invés de ser por causa. Mas uma das hipóteses subjacentes que a gente tem aqui é de que a única interação presente é a gravitacional, quer dizer, pelo menos entre os dois modos optomecânicos, certo? Então, a única, tipo, supondo que você possa fazer um experimento super, hiper, mega sensível, então, a gente assume que essa é a única interação presente entre os dois modos, certo? Então, a única coisa que contribui para as correlações aqui é esse acoplamento beta, que é a parte gravitacional. É claro que no sistema físico real você pode ter muitas outras interações, pode ter decoerência de outras fontes, mas... No caso, para essa desigualdade específica, você precisa de emaranhamento para que ela seja violada. É que a gente está olhando para a contextualidade dependente do estado. Então, a gente tem uma escolha específica de operadores, e esses operadores, por enquanto, a gente escolhe como sendo aqueles que aumentam a visibilidade dessa desigualdade, e os estados são correspondentes à dinâmica aqui. Esse aqui eu coloquei só para ilustrar, mas o estado geral é dado pela dinâmica aberta. Então, nesse caso, o papel da desigualdade de não contextualidade seria o de uma testemunha de emaranhamento, basicamente. Sim, exato. Ok, entendi. Obrigado. Pode perguntar, Alisson. A pergunta era exatamente essa, do Leonardo. Você podia explicar de novo? Porque, para mim, quando a gente quando a gente viola a desigualdade de contextualidade ou não localidade, a gente não precisa de interação, a gente só precisa do estado, assim, o que viola é o estado, certo? E as medições foram feitas localmente. Sim. E para mim está claro que isso tem a ver com gravidade, ainda que tem o fator de gravidade lá nessas observáveis. A sua pergunta é boa no sentido de que, tipo assim, quando a gente pensa em testes de desigualdade de Bell, a gente sempre assume a existência desse carinha correlacionado aqui.
como que ele está correlacionado, a gente não precisa propriamente falar disso, especialmente porque normalmente a gente está interessado em uma abordagem device independent. Então, não interessa muito como ele estava emaranhado, o que interessa é que existe um estado emaranhado à disposição. Só que aqui a gente não está pensando em coisas device independent, a gente está pensando em coisas muito device dependent. Particularmente, a gente está pensando no caso em que essa correlação é gerada a priori, especificamente por interação gravitacional. Isso faz sentido no contexto de gravitação, porque as pessoas normalmente acham, as pessoas, os autores desses artigos acham que apenas ter uma testemunha de emaranhamento é suficiente. Existe outra parte da comunidade científica que advoga que apenas emaranhamento não é suficiente, porque a violação da desigualdade, como eu falei, ela não depende só do emaranhamento. Por exemplo, em Bell, ela depende tanto do emaranhamento quanto da incompatibilidade de medições. Sacou? Então, é essencialmente isso. A gente está... conseguir isso em laboratório seria mais difícil. E a gente só está olhando o quão mais difícil seria. Motivado por essas questões de que talvez a LUCC não seja... tipo, todo esse paradigma não pare aqui em LUCC. É isso que eu quero dizer. Então, a ideia é que a correlação estabelecida pelo estado, ela é necessariamente gravitacional e, portanto, se eu tenho uma violação de desigualdade, isso foi causado por uma não classicalidade da gravitação. Seria isso? Isso. É. E é claro que aqui a gente está assumindo um modelo muito específico de gravitação, que é o modelo mais usual de gravitação, que é só você assumir gravidade linearizada, então você está num regime que a gravidade é muito fraquinha, e que, em primeira ordem, o que ela introduz é gravitação newtoniana, quântica. É o modelo mais usual, isso é isso que eu quero dizer. Uhum. Tá. Beleza. Obrigado. De nada. Mais perguntas? Mais alguma dúvida? Acho que não. Beleza. Muito Eu obrigada, posso Patrick. Foi perguntar muito legal a uma. explanação. Oh, desculpa, Pode, Rafa. Tudo bem. rapidinho. Bem legal a apresentação, como sempre, Patrick. Brigadaço. Ah, Obrigado. você, em relação a essa dúvida em termos de tentar analisar a não classicalidade da interação gravitacional, vocês pensaram em procurar desigualdades de Speckins, não contextualidade, onde a transformação, a não classicalidade da transformação e somente não classicalidade da transformação que causa a violação? Porque em alguns casos isso poderia existir. E aí, Eu, Uhum. desculpa, Pode ir. Acho que eu você já não entendeu a minha pensei em pergunta. fazer isso. A Tá. ideia sempre foi Quotient Spectrum. Então, mas é uma Tá ideia bom. muito interessante. A gente pode discutir mais sobre isso. É que eu também Uhum. não entendo tanto de contextualidade de espectros. Uhum. É porque, por exemplo, pensando nesse modelo do Plavala e do grupo de Ziegler, né? Uhum. Uma das coisas que eles falam é, olha, você pode ter não classicalidade dos estados e, de alguma maneira, uma interação clássica nas transformações vai reproduzir aspectos que sugeririam uma descrição não clássica das transformações. Pois, Isso me no parece muito caso interessante. aí, negatividade através da negatividade da função de Wigner. Ah, então, É que existe um problema com a comunidade que é mais da parte de gravitação, porque é, são pessoas que normalmente entendem classicalidade num sentido muito estrito. Então, classicalidade é apenas, tipo, se é clássico não gera emaranhamento, se é quântico gera emaranhamento, só existe um modelo de gravitação quântica, que é o de gravitação quântica linearizada, e ponto, acabou. Vamos estudar detalhes sobre esse experimento. Falar de não classicalidade, tipo, outras noções de não classicalidade, tipo negatividade da função de Wigner, eu acho muito interessante. Eu acho que, inclusive, é algo que poderia ser computado, né,
Mas eu estou comentando o porquê que eu acho que isso não existe ainda. Tá bom. Mas eu acho muito Não, interessante. isso é um bom ponto. E, na verdade, é muito bom que você esteja fazendo esse, formando uma nova comunidade com esse tipo de discussão muito, muito familiar para gente de fundamentos, né? Sim, é. Mas tá bem. Obrigado. De nada, eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Beleza. Acho que é bom passar para a próxima agora.